Olá pessoal, vamos para a questão 35, 2019/2. Três amigos, Pedro, José e Caio, marcaram de se encontrar na frente de um estádio de futebol para assistirem a um jogo. Sabe-se que Pedro não foi o último a chegar. Então Pedro não foi o último a chegar. Caio chegou antes de José. Pedro chegou depois de Caio. Nessas condições, o primeiro, o segundo e o terceiro a chegar foram respectivamente. Então, nós temos Pedro, Caio e José, né? Ele falou isso. Então, eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro. Pelas opções, o que me forneceu aqui? Pedro não foi o último a chegar. Se ele não foi o último a chegar, ele pode ter sido o primeiro ou o segundo. Aqui Pedro não entra, tá? Aqui Pedro não vem. Então Pedro pode ter sido o primeiro ou pode ter sido o segundo. Tá? Caio chegou antes de José. Caio chegou antes de José e Pedro chegou depois de Caio. Tá, se Caio chegou antes de José, né? Caio chegou antes de José. Então, Caio pode ter vindo aqui e José aqui, certo? Ou Caio pode ter vindo aqui e José aqui. Tá? Mas essa situação não pode acontecer porque Pedro, para acontecer isso, Pedro teria que estar aqui. E Pedro não pode estar aqui. Então, essa daqui está fora. Tá? Se acontecer isso aqui, Pedro teria que estar aqui. Tá legal? Só que tem um detalhe. Pedro chegou depois de Caio. Pedro chegou depois de Caio. Então também não pode ser essa. Então a única coisa que nos sobra. Caio chegou em primeiro. Pedro chegou depois de Caio em segundo. E José em terceiro. Nisso aqui tem, ó, que Pedro não foi o último a chegar. Legal. Caio chegou antes de José. José foi o último, Caio o primeiro. E Pedro chegou depois de Caio. Pedro o segundo. Então, essa aqui está fora. Então, nós temos o primeiro foi Caio. O segundo foi Pedro. O terceiro, José. Qual a alternativa? Caio, Pedro e José. Alternativa letra A. Tá legal? Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Até o próximo encontro.